Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo aí sobre o nosso Palmeiras, trazendo as últimas notícias, atualizando as informações direto dos Estados Unidos, galera. Palmeiras que se prepara para pegar o Porto neste domingo às 19 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras ninguém, até porque gastou quase R$500 milhão no começo do ano. O Palmeiras já foi diferente do Botafogo, ele foi no início do ano. E gastou muito, elenco, né? Então, e tem um elenco que é um trabalho de anos, consegue trazer, pensar os caras da base também, tem um modus operandi ali. E o grupo, né? O grupo, penso eu, é Palmeiras e Porto. Não creio que o Palmeiras corra o risco de não se classificar, passar. Vocês acreditam? Eu acho difícil, mas o Al-Ahly é um time que normalmente já tem experiência. Agora trocou o técnico, né? Tirou o técnico do Orlando Pirates, contratou um espanhol, José Ribeiro, vai estrear lá na Copa do Mundo. É um time que tem tradição, mas eu acho que passa Palmeiras e Porto também. O grupo mais difícil dos brasileiros, reitero, é o do Botafogo por causa da presença do campeão da Champions e também nada mais nada menos do que o Atlético de Madrid, que terá na Copa do Mundo o técnico mais longevo, que é o Simeone, que está dirigindo a equipe desde 2011, seguido na Copa do Mundo pelo Guardiola. Na verdade, assim, vida fácil para quase ninguém. Até aí tem uns grupos para a gente ter uma noção aí do tamanho do problema para cada um. Então, o Palmeiras no grupo A, com o Porto, com o Al do Egito e com o Inter de Miami. Grupo B, o grupo talvez mais difícil para os brasileiros, né? O PSG, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, que é o primeiro jogo do Botafogo e talvez seja... É um jogo que, se o Botafogo quiser alimentar a chance de classificação... ele para engrenar ali. Grupo C tem o Bayern, o Benfica, o Boca Juniors e o Auckland City. Grupo D, Flamengo, Chelsea, Esperance e Los Angeles. Eu acredito em Flamengo e Chelsea também nesse grupo. Mais acessível. Até agora é realmente mais difícil. O grupo C também é um grupo que tem 3 candidatos para 2 vagas. Também, é que esse aí não tem o brasileiro, então a gente nem olha para ele direito. O grupo foi que também não tem brasileiro, River Plate, Inter de Milão, Monterrey e Urawa Reds. Grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund, que inclusive é o primeiro jogo do Fluminense, o Ulsan e o Mamelodi, eliminou que é sul-africano. O Mamelodi que eliminou o Al-Ahly na semifinal da Champions africana. Grupo G, Grupo G, City, Juventus, Wydad é um time de Marrocos depois da Copa eu sei que é do Mundo. Marrocos, mas não sei como fala. Wydad. É o Wydad mesmo, né? Casablanca. E o Al-Ahly. Al-Ain. Emirados Árabes. Tinha um técnico brasileiro, o time de Marrocos, não tinha? Não, a seleção de Marrocos lá... Não, o time mesmo. O time não... Eu acho que tinha um técnico, eu posso estar viajando porque também dos brasileiros... Eu tenho um técnico chamado José Faria, já falecido. Ele é um dos maiores nomes do futebol do Marrocos. Ele foi profissional formado no Fluminense, foi morar em Marrocos. Marrocos esteve na Copa do Mundo de 1986 e o técnico era o José Faria. É um nome respeitadíssimo no futebol marroquino. Boa. Mas, no caso, realmente não é um técnico brasileiro agora. Grupo H, Real Madrid, o Red Bull Salzburg, Al Hilal e Pachuca. Onde joga John Kennedy, ex-Fluminense, e está muito bem lá. Pachuca, que ainda bem que está no grupo do Botafogo. Botafogo não está. Não está. Porque realmente tem esse trauma aí do Pachuca. Mas, bom, enfim, esses são... Lembrando, né, Joana, que aí depois, na próxima fase, o primeiro de A joga contra o segundo de B, o segundo de B contra o primeiro de A, e assim vai nos outros grupos. Por isso que logo de cara a gente pode ter, em tese, né? A gente tem uma chance de um confronto brasileiro, porque tem o grupo A e o grupo B, o Botafogo e o Palmeiras, considerando aí que o Palmeiras vai passar, tem um caminho talvez mais fácil e que o Botafogo tem jogo aí, né? Vai brigar por essa segunda vaga, que não é fácil, cara. Ele teria que derrubar um desses 2 gigantes aí. É difícil até pela forma, né? Assim, Os reforços chegando. Enfim. Resumir minha opinião sobre os grupos. Eu acho que o grupo do Botafogo é o mais difícil. Eu também acho. Mas eu acho que nenhum grupo é fácil.
Também acho isso, mas que o Botafogo é o mais difícil de todos. Que a gente acha que são fáceis de serem batidos, não vão ser fáceis de ser batidos. Os africanos... Que geralmente tem essa na Libertadores, tem essa armadilha. Esse grupo é fácil, ver... O Botafogo é um grupo difícil, né? O Botafogo, de fato, tem um grupo mais difícil. Mas esses outros grupos que tem um time, esse time aqui é pouco conhecido. Cara, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. São os campeões, né? De cada continente, de cada país. Tem um sentimento interessante que é o seguinte. Como bem observou o Lédio, você vai jogar contra essas equipes que o nosso olhar, às vezes, considera equipes periféricas. Você não pode ter soberba, porque, de repente, elas vão lá e te surpreendem. E você vai jogar com essas equipes que nós não consideramos periféricas, muito pelo contrário, fazem parte do elenco de estrelas do futebol mundial, aí você não pode ter complexo de vira-lata. Então, assim, de um lado não é recomendável a soberba, para quem se considera adversário da bolha periférica, e do outro lado não pode haver um complexo de inferioridade com aqueles... Você tem que saber dosar isso. O grupo do Botafogo é dificílimo, mas não pode entrar para jogar contra o Paris Saint-Germain ou o Atlético de Madrid achando que, não vai dar, poxa, os caras, né? Você tem que jogar. Total. Já que a gente terminou uma data FIFA, tem uma coisa que me chamou a atenção positivamente, é que não tem nenhum prejuízo dessa vez para os clubes, que geralmente alguém sai machucado, alguém sai meio ali baleado. Olha aí quanta gente estava na data FIFA e que estará jogando a Copa do Mundo dos clubes. Isso só na fração brasileira, né? Não estou nem falando dos outros times. O Soteldo começou a data FIFA no Santos e terminou a data FIFA no Fluminense. Mas, fisicamente está liberado para jogar. Mas, o Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson, Varela e Arrascaeta, pelo Flamengo. Richard Rios, que era um pepino ali, né? Tinha uma expectativa para ver se ele jogaria o segundo jogo, porque estava sentindo, então tinha uma preocupação. Foi bom para o palmeirense, já aproveitou, já treinou ali contra o Messi, né? Já treinou com a seleção argentina. Tá indo tinindo aí pro Abel. Piquerez também tá inteirão. Gustavo Gomes, que jogou ontem com a seleção brasileira, tá inteirão. Estevão também. Savarino, ok. John Arias e Soteldo. Então, essa data FIFA não trouxe prejuízo para ninguém. Savarino entrou no segundo tempo. O John Arias entrou no segundo tempo e o Soteldo iniciou a partida pela... Mostra a força do futebol brasileiro, né? Com jogadores estrangeiros, né? Dos 14 jogadores, né? Que tem ali. 8 são estrangeiros. Jogam por seleções dos seus países. É a força econômica do futebol brasileiro na América do Sul. Brasileiro, que é o novo, que os jogadores hoje não precisam buscar um espaço no futebol europeu para buscar grandes salários, grandes clubes e a possibilidade de disputar títulos. E o futebol brasileiro hoje é uma opção muito viável para ele. E a gente olhando aí o número de jogadores do Flamengo, né, envolvidos na data FIFA, a gente consegue entender por que o Flamengo adiou um pouquinho essa viagem. Não faria nem sentido chegar tão cedo. Claro, em termos tantos de jogadores, exatamente, com tantos jogadores fora. A data FIFA europeia foi assim também, Jô. Eu fiz os jogos da Nations, amistosos, jogos da eliminatórias e muitos jogadores atuando por suas seleções estarão no Mundial. O Paris Saint-Germain viajou hoje para os Estados Unidos. É a nata do futebol, né? Isso vai ter nesse Mundial, o pessoal né? tá indo. Cada um com seu planejamento, né? Mas vamos falar do Palmeiras, então, que já está treinando. Aliás, hoje o Abel Ferreira comandou a segunda atividade lá em Greensboro, na Carolina do Norte. O pessoal ainda está indo para lá, né? A galera da data FIFA está indo hoje. Então, jogadores que atuaram aí por suas seleções. Leila Pereira fretou o avião dela, né? Fechou o avião para esses jogadores. É o M. Martinez, o Facundo Torres, o Gustavo Gomes, o Richard Rios e o Estevão. Que jogou ontem. O Richard Rios ontem não só jogou, como ele falou umas verdades espontaneamente que eu tinha vontade de falar. Tipo, falou que ele tá velho, falou... Não consegue mais correr, tá velho. Não consegue mais correr. Fala menos e joga mais. Aliás, eles começaram a se desentender durante o jogo ainda, né? Foi Teve quente empurrão para lá, empurrão para cá. E depois teve essa troca de farpas. E você vê que ontem o Arrascaeta fez o gol que ajudou o Brasil a se classificar para a Copa. Esqueci de falar do Piquerez também, né? O Piquerez também está nesse bonde. E o Luigi também com o Benedetti, que os moleques estavam na Sub-20, né? Então, a gente está vendo aí, ó. Estevão não entrou em campo ontem, né? Nem o M. Martinez e nem o Facundo Torres, que foram cortados, inclusive, da relação, né?
Cara, o Bielsa é muito louco, né? Leva os caras e depois corta na hora. Técnico maluco do caramba. Pra gente passar aí os palmeirenses que estiveram nesta data FIFA. O Facundo e o Emi Martínez, como o Hernan falou, nem entraram em campo. Piquerez jogou por 45 minutos. O Gomes, né, jogou ontem. Jogou uma partidaça o Gomes, hein? Fez uma partidaça. Foi outro que foi um pouco vaiado também, né? Mas aí estava no time adversário, né? Menos mal. Menos mal, não era o caso do Estevão. O Estevão que jogou contra o Equador, foi até titular, mas ontem não entrou em campo. E o Richard Rios, além dessa questão aí do Otamendi, ele gerou uma dúvida porque ele estava com dores, né? Mas depois ele jogou e parece que está. Não, treinou normal já na véspera. Na véspera ele já tinha treinado normal. Ele acusou um pouco de dores depois do primeiro jogo da Colômbia, nas eliminatórias, nessa perna. E aí ficou uma dúvida se ele poderia ser preservado ou até liberado mais cedo. Mas não, se recuperou, treinou normal e jogou ontem nesse empate com a Argentina. Foi empate, né? Foi empate 1-1. Foi 1-1. Então é a galera aí que vai reforçar o time do Abel Ferreira, que já está treinando lá nos Estados Unidos. PVzito, você tem bastidores da viagem da Leila com os jogadores? Não, eles vão juntos, né? Porque a parte da diretoria, o Paulo Bozzi, o Everaldo, o diretor de marketing, viajaram já. A Leila é que viaja com os jogadores. E chegam para se juntarem aos treinos. Hoje tinha gente me perguntando, então eles não jogam contra o Porto? Claro que jogam, o jogo é domingo só. Então tem todo o tempo disponível para treinar, trabalhar e jogar em Nova Jersey. O Palmeiras vai ficar na Carolina do Norte, está na Carolina do Norte, a 1h30 de voo de New Jersey e ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, para Miami. Ou seja, o que o Palmeiras escolheu foi fazer o voo fretado para viajar depois no avião da Leila com a Leila e os jogadores, porque a Leila teve que ir mais tarde, e ficar uma distância intermediária. Pouca gente vai estar ali, né? Tem jornalista da ESPN que vai estar trabalhando ali em Greensboro, por exemplo, né? Mas não tem tanta gente indo para Greensboro, tem muita gente indo para Nova Jersey ou para Miami. E aí ficar fazendo deslocamentos internos. O que significa que o Palmeiras apostou na tranquilidade, na paz, ficar refugiado e se deslocar para os 3 jogos. Uma cidade pequena, tranquila, né? E verde, para aí se concentrar para a Copa do Mundo de Clubes. Olha, e no Palmeiras, que também já está lá no Mundial, o Richard Rios deu uma aliviada na torcida do Palmeiras, porque falou, não tá com dor, não sei o que, jogou ontem. Richard Rios tinha tido uma dolorcita, como eu disse o técnico, que tá mais para um miguecito, pode falar assim, será? O Richard Rios vai ficar bravo? Mas pois tá bem. Mas os palmeirenses estão vendo que essa data FIFA aí pode ter atrapalhado o Palmeiras, né? O Gustavo Gomes jogou o tempo todo ontem, o Piquerez jogou 45 minutos no jogo contra o Paraguai e não saiu do banco contra a Venezuela. O Emiliano Martínez e o Facundo Torres não jogaram nenhum minuto e nem foram relacionados. Então, eles vão viajar para os Estados Unidos agora. Por que eles podem teriam atrapalhado? Não, acho que é mais uma questão de ter disputado. O Richard Rios teve essa dolorcita aí que todo mundo ficou preocupado. Será que ele vai jogar? Não vai jogar? Entrou em campo, foi bem, provocou todo mundo, brigou com o Otamendi, marcou o Messi o jogo todo. Brigou com o Depou, enfim, arranjou uma confusão ali no jogo da Colômbia e da Argentina, mas está bem fisicamente. O Gustavo Gomes ontem jogou também. Eu acho que o receio é de o cara ter se desgastado na terça para jogar no domingo, mas vamos combinar que os caras estão acostumados com coisas piores, né? E ainda mais, vamos lembrar aqui que a Leila vai colocar o jatinho dela à disposição. Isso. O jatinho agora, inicia a viagem agora, que vai sair aqui do Brasil, de Guarulhos. Vai ter o Estevão, vai ter o Gustavo Gomes, depois passa no Uruguai para pegar os uruguaios, depois bate na Argentina para pegar o Richard Rios, e aí vai direto para os Estados Unidos, e todo mundo muito confortável, com o massagista do Palmeiras, que estava na seleção brasileira também. Então já adianta um pouco o processo de recuperação. Palmeiras que ontem fez o primeiro treino nos Estados Unidos, correu no gramado, Paulinho treinou tudo normalmente. Então acho que, assim, tem esse receio do desgaste, mas acho que tem tempo suficiente para se recuperar e pela grana da Leila tem capacidade de se recuperar muito bem no jatinho particular.
Agora, é que tem a data FIFA, esse calendário brasileiro é louco e tudo mais, né, Casão? Olha, a estreia dos brasileiros está aí na sua tela. Aí. Palmeiras estreia contra o Porto no domingo às 7h. O Botafogo encara o Seattle Sounders no domingo às 23h. Vamos chegar bem descansados segunda-feira no posse de bola. O Flamengo encara na segunda-feira às 10h o Esperance da Tunísia. E o Fluminense joga na terça-feira, dia 17, às 13h. Estarei em 2 jogos aí, viu? Palmeiras e Porto, estarei lá no estádio. E Fluminense e Borussia Dortmund também estarei lá no estádio, porque ficarei ali em Nova Jersey, esses 2 jogos em Nova Jersey. O Botafogo está lá do outro lado, por isso do fuso. Está lá pro lado de Las Vegas, Los Angeles, então o fuso vai sempre atrapalhar os jogos do Fogão. Coloca de novo as estreias aí pra gente fazer uma breve análise. Pitaco. Quem tem a tarefa mais casca é o Fluminense, né? Nessa primeira rodada. Ou é o Palmeiras? Não, acho que dos europeus o Borussia é melhor do que o Porto, mas são jogos difíceis, especialmente pela questão da estreia, do nervosismo. O Palmeiras perdendo do Porto, ele basicamente dá adeus à chance de ser primeiro do grupo e vai jogar 2 finais. Contra o Inter Miami acho que é um pouco mais fácil, mas contra o Al-Ahly é difícil. O Palmeiras jogou 2 vezes já com o Al-Ahly, perdeu uma e ganhou outra. Recentemente, nos últimos mundiais, então mostra que não é exatamente uma carne assada, mas para mim o Fluminense tem a tarefa mais difícil. Eu vou dizer que o Palmeiras tem a tarefa mais difícil e vou explicar por quê, Danilo. Não porque o Porto seja melhor que o Borussia, acho até que nem é, mas é que o Fluminense, perder para o Borussia está na conta. Porque depois os outros grupos, os times do grupo, o Fluminense ter chance de ganhar e passar. O Fluminense, se ele perde esse jogo, ele já se embanana. O Palmeiras, se ele perde esse jogo, ele já se dá uma embananada. Pressionado. O que você acha, hein, Casão? Eu acho que o Palmeiras tem um time suficientemente bom para bater de frente com o Porto e poder vencer a partida. O jogo do Fluminense é o mais complicado pela força do Borussia, mas eu concordo com a teoria emocional que você falou. Eu acho que a pressão psicológica é maior no Palmeiras, né? Maior no Palmeiras. E, notícia boa para os clubes que estão no Mundial: Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo receberam 65 milhões antecipados só para participar, só para chegar. Cheguei. Isso é só uma parte, né? 65 milhas. Agora vai ter premiação por jogo e tudo mais. São 65 milhões antecipados. O total que eles vão receber é 15 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 90 milhões de reais. Eles receberam essa parcela por uma questão. Os brasileiros estavam com um problema, porque para receber esse dinheiro nos Estados Unidos, a taxação ia chegar perto dos 30%, por conta da lei do Trump. O Trump ele abriu essa exceção para a Copa do Mundo de seleções, então as confederações na Copa do Mundo não vão ser taxadas nesse ponto. Agora, os times que estão lá, eles têm essa taxa. Então, os brasileiros deram uma reclamada, estudaram alternativas para abrir empresa nos Estados Unidos, e aí conversaram com a FIFA topou depositar essa primeira parte aí, a primeira parte desse total no Brasil. Mas aí tem esse total ali, que a gente está vendo na tela agora, 84 milhões, quase 85 milhões de reais. Desses aí, o Palmeiras, Flamengo e Botafogo já receberam 65, e aí tem o pagamento pela vitória, o pagamento pelo empate e o pagamento por avançar. Todos esses pagamentos daqui para frente serão tributados. Além disso, os clubes ainda precisarão pagar uma taxa por estarem trabalhando nos Estados Unidos. Então, os jogadores eles vão ter uma taxa sobre o salário deles ali, meio que diário, meio que por horário, que é o jeito que os Estados Unidos funciona e vai cobrar dos clubes. Eles abriram mão para a seleção, mas os clubes não. Então tá aí, tá a explicação toda dessa grana para onde vai, que vai ficar retido e tudo mais. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!